Bom dia, vamos dar início à quarta aula teórica de Análise de Modelos Raster e Análise Espacial e esta aula é continuação da aula anterior. Ou seja, na aula anterior nós calculamos a bacia de visão gerada em torno de um ponto de observação, no caso concreto o vértice geodésico de Caravelas na margem do Parque Natural do Alvão. Caracterizamos a bacia de visão do ponto de vista do que é que se vê ou não vê a partir dessa bacia. Verificamos quais eram as áreas visíveis, 24,6% da área é visível, 73,4% não é visível, mas agora precisamos de saber o que é que se vê concretamente dentro da bacia de visão. Para isso temos que intersetar a bacia de visão com a COS 2007 para perceber o que é que está ou o que é possível ver nessa bacia. No entanto, quando intersetarmos ou quando tentarmos intersetar a bacia de visão com a COS, não vamos consegui-lo fazer diretamente, uma vez que a bacia de visão é um ficheiro raster, portanto uma grid, e a COS é um ficheiro vetorial, ou seja, uma shapefile. É impossível trabalhar simultaneamente ou num único processo ficheiros raster e ficheiros vetoriais. Teoricamente, e isto é um erro muito comum que eu vejo acontecer no processamento deste tipo de informação, é convertermos a bacia de visão do formato raster para o formato vetorial. Portanto, teoricamente poderia ser feito, mas na realidade este procedimento não é adequado porque o número de polígonos gerados ao passar da bacia de visão formato raster para o formato shapefile é tão grande que depois a interseção geraria um número enorme de polígonos e tornaria o processo muito difícil de gerir e muito pesado em termos de informação. Vamos fazer o contrário. Vamos transformar a shapefile da COS num ficheiro raster e depois vamos multiplicar a bacia de visão, que é um ficheiro binário, V não V, zeros e uns, pela COS em formato raster. Uma vez que estamos a multiplicar um ficheiro binário por um ficheiro contínuo referente à COS, o resultado final vai ser aquilo que se vê dentro da bacia de visão, mas caracterizado em termos de atributos da COS. Como é que vamos fazê-lo? Vamos atualizar a tabela da COS com um código referente ao uso e ocupação do solo, que é para podermos utilizar esse código como fonte ou como argumento de conversão da shapefile para uma grid file. Por uma questão de trabalharmos esta informação de uma forma ligeira, em vez de estarmos a trabalhar com o nível 5 da COS 2007, vamos trabalhar com o código 06 da Corine Land Cover 07, nível 3. Portanto, vamos generalizar a legenda da COS em função dos códigos da CLC. Atualizamos a tabela de atributos com o code 06, transformamos a descrição num desses códigos e depois vamos converter a COS vetorial, shapefile, em COS gridfile ou raster. ArcToolbox, Conversion Tools, to Raster, Feature to Raster, abre-se uma caixa de diálogo, dizemos que o ficheiro de entrada é a COS dentro do Parque do Alvão, dizemos que o campo de passagem é o code 06, que criámos anteriormente, abrimos o local de gravação, agora é uma grid e atribuímos-lhe um nome, e depois vamos novamente ao Environments definir a resolução espacial, ou seja, a dimensão das células. Vamos utilizar, por exemplo, o declive do parque, uma vez que o declive foi calculado à custa da TineGrid, que já tem 10 metros de resolução espacial. Operamos os cálculos e passamos a ter a COS agora em formato grid. Se abrirmos a tabela de atributos, temos o valor, temos o número de pixels, este valor é o equivalente ao code 06 e podemos criar um campo novo com a designação, criar um campo para a área e criar um campo para a área em percentagem. Lembrem-se da aula anterior, onde nós criámos estes campos e preenchemos-los. O campo de
referente à designação da ocupação. É feito por join com a tabela da shapefile. Como é que vamos calcular agora o que é ou não é visível dentro da bacia de visão? Uma vez que a bacia de visão é um ficheiro binário e a COS em formato raster é um ficheiro contínuo, vamos utilizar uma técnica de álgebra cartográfica que está dentro do Spatial Analyst. Portanto, Spatial Analyst, Map Algebra, Raster Calculator, abre-se esta máquina de calcular, duplo clique em cima do ficheiro referente à bacia de visão, clique simples no operador matemático de multiplicar, duplo clique sobre a COS em formato raster, abrimos o output, abrimos a pasta de grelhas e gravamos com um nome que seja sugestivo do seu conteúdo. Fazemos OK e aquilo que passamos a ter é a bacia de visão agora transformada em códigos da COS 2007. Portanto, o produto entre a bacia de visão binária e a COS contínua dá a bacia de visão caracterizada em termos de uso e ocupação do solo. Abrimos a tabela de atributos, temos aqui o atributo do que é visível e temos aqui o número de pixels ou células associadas a cada um dos atributos. Temos que atualizar a base de dados com a contagem original. E o que é esta contagem original? É o número de pixels de cada uma destas classes no ficheiro COS original e podemos calcular, à custa deste campo, a área original de cada um destes atributos. E vamos calcular aqui a área visível relativamente a cada um dos atributos. Portanto, precisamos ter a área original e a área visível. Acrescentamos novamente o campo referente à designação. Preenchemos o campo da designação utilizando um join e preenchemos os campos de contagem ou de pixels originais também por join e estes dois vamos preenchê-los em função da contagem de cada um dos pixels. A área original é igual à contagem original vezes a resolução espacial a dividir por 10.000 e a área visível é igual à contagem só do que está dentro da bacia de visão vezes a resolução espacial sobre 10.000. Ambos os resultados vêm em hectares. Desculpem. Temos agora que criar novos campos. Todos eles para calcular percentagens. Um para calcular a percentagem da área original, um para calcular a percentagem da área visível e outro para calcular a percentagem da área visível relativamente à área original. Portanto, este campo vai nos dizer qual é a percentagem de cada uma destas classes dentro do Parque do Alvão. Este campo vai nos dizer qual é a percentagem de cada uma destas classes dentro da área visível pelo posto. E este terceiro campo vai nos dizer que percentagem da área visível corresponde à área original da ocupação do solo do parque. Vamos começar por calcular o somatório da área total original. Copiamos esse somatório, que é este valor, e, portanto, a área original em percentagem será igual à área original em hectares a dividir pela área total do parque vezes 100. Já para calcularmos a área visível, temos que começar por selecionar apenas o que é visível. Vamos deixar o zero de fora. Selecionamos o que é visível, aplicamos o Statistics, copiamos o valor total da área visível e agora é que podemos calcular a área visível em percentagem. A área visível será igual à área visível sem o zero a dividir pelo total vezes 100. Já a área visível em relação à área original será a razão entre a área visível, a área original, vezes 100. Vamos agora analisar os resultados. Primeira coluna. Pinheiro Bravo. Dentro do Parque Natural do Alvão,
o Pinheiro Bravo ocupa 18,7%. Dentro da área visível, o Pinheiro Bravo ocupa 2,83%. Ou seja, esta percentagem de área visível corresponde apenas a 3% da área total de Pinheiro Bravo. Relativamente às lagoas e albufeiras, reparem que as lagoas só ocupam 0,45% da área original, só ocupam 1,3% da área visível. No entanto, a área visível, relativamente à área original, corresponde a quase 77%. Isto significa que, dentro da nossa bacia de visão, aquilo que vemos essencialmente é vegetação arbustiva e rocha nua. São estes três valores. Se quiséssemos analisar a mancha de Pinheiro Bravo, 2,83%, esta área de visão não era adequada. Se quisermos observar, por exemplo, vida selvagem, que usa este tipo de uso e ocupação do solo como refúgio e zona de alimentação, então a bacia de visão seria adequada. Portanto, esta é a análise que nós temos que fazer àquilo que vemos ou não vemos a partir do ponto de observação e definir se ele é ou não é adequado aos nossos propósitos. Vamos continuar a trabalhar nesta área, no Parque Natural do Alvão, ao longo das próximas aulas, concretamente com a marcação de percursos. Obrigado pela atenção.